Olá, tudo bem com você? Espero que sim, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Transcendência. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, se sinta acolhido. Se você já é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo novamente aqui ao nosso ponto de encontro e de relacionamento. O vídeo de hoje nós vamos tratar sobre um tema que com certeza você, se já conviveu com alguém do meio esotérico, ou neo-esotérico, ou espiritualista, ou neo-espiritualista, você com certeza já ouviu falar. Então nós vamos falar sobre egrégora. O que é uma egrégora? O que as pessoas usam esse termo? Esse termo, onde ele aparece, onde ele surge? Ele é um termo que realmente existe no esoterismo tradicional ou ele é mais uma invenção? Você vai descobrir aqui hoje. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seu joinha para nos ajudar e para você ser notificado. Toque lá no sininho para que cada vez que a gente lance aqui um vídeo novo, você receba a notificação, ok? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender qual que é a ideia de egrégora hoje, né? O que as pessoas hoje dizem que é uma egrégora, ou por que as pessoas citam tanto esse termo, né? Então, na verdade, as pessoas dizem que egrégora seria um tipo de, digamos assim, um ente coletivo que é formado quando um determinado grupo de pessoas está com um pensamento harmonizado, e que esse pensamento harmonizado ele formaria um tipo de um ambiente ou de um ente coletivo, né, que seria não sei, de repente uma forma pensamento, alguma coisa do tipo, que, digamos assim, poderia até ser direcionado para beneficiar as pessoas que estão ali, ou, de acordo com alguns outros teóricos disso, dizer que até você pode enviar, digamos assim, elementos positivos de uma egrégora para outras pessoas, né? Então é mais ou menos isso que seria a egrégora aí, de acordo com o pensamento moderno, né? Então as pessoas vão falar que um determinado grupo tem uma egrégora, a egrégora desse ambiente é boa, eu me sinto bem, não, porque é uma egrégora maravilhosa, é isso, é aquilo e aquilo outro. Então essa utilização desse termo é muito comum, né? E aí tem o pessoalzinho aí do neopaganismo, o pessoal do Wicca e mais uma porção de coisas que também copiam essa nomenclatura. E na maçonaria isso é uma verdadeira praga, né? Todo lugar se fala da tal da egrégora. Então, vai formar egrégora na loja, a loja tem uma egrégora boa ou qualquer coisa do tipo, né? Então, para começar, né, depois de dar essa definição aí inicial, para começar, nós já vamos dizendo que essa é mais uma invençãozinha aí neo-esotérica, né? Mais uma incompreensão, mais uma ideia que não tem de fato fundamento em nenhuma tradição, né? Bom, a palavra egrégora ela vai surgir lá no cenário ocultista, né, do século XIX, com o Eliphas Levi, que descobriu essa palavra no livro de Enoque e deu a essa palavra um sentido diferente do que ela tinha originalmente, né? O livro de Enoque é um apócrifo, que ele é datado mais ou menos entre o ano 200 antes da Era Comum e o primeiro século da Era Comum. Então ele foi composto mais ou menos nesse período. E a palavra egrégora, né, ela tem um sentido lá no livro de Enoque de anjos guardiões, né, de seres celestiais que teriam caído em fornicação com as mulheres humanas. Eles teriam se encantado com as mulheres humanas e teriam tido relações sexuais com essas mulheres, e como fruto dessas relações com os egrégores, ou egrígores em grego, essas mulheres teriam dado à luz a gigantes, né? Então eu vou ler para você aqui
o trechinho do livro de Enoque onde aparece essa passagem. Então, está lá no livro de Enoque, no capítulo 6, versículo 1. Diz o seguinte: quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram-lhe filhas bonitas e amáveis. Os egrégores, ou egrígores, filhos do céu, ao verem-nas, desejaram-nas e disseram entre si: vamos tomar mulheres dentre as filhas dos homens e gerar filhos. Então essa é a passagem onde são citados os egrégores, né? Então, essa palavra egrégora, né, ou as suas derivações do grego, elas significam vigilância, estabelecer uma vigilância, né? Então esses anjos, esses egrégores, eram anjos que exerceriam uma função de guarda e vigilância dos humanos. Talvez daí tenha nascido a ideia de que eles estavam meio que espionando lá os seres humanos e espionando as filhas dos humanos que eles acharam belas e formosas e atraentes, né? Bom, e de onde que surgiu essa confusão toda de que egrégora seria um ente coletivo, que seria uma forma, que seria uma coisa que é produzida por um grupo e etc. Surgiu do seguinte: o Eliphas Levi, né? Eu vou usar aqui o nome dele, esse é um pseudônimo, eu vou usar esse nome que é o mais conhecido, o nome dele é Alfonso, mas eu vou usar Eliphas Levi. Então, o Eliphas Levi, ele usou um livro chamado Os Grandes Mistérios, de um autor francês, que é o Eugène Nous, né? O Eugène Nous, ele, nesse livro dos Grandes Mistérios, ele é influenciado muito fortemente pelos círculos espíritas franceses, né? E esses círculos espíritas, na época, eles adotavam alguns postulados lá do mesmerismo, né? Que falava dos fluidos magnéticos, de mesmerização, etc., né? Ou exteriorização da motricidade, ou exteriorização da sensibilidade, né? E essas teorias, elas vão sendo citadas, né, como possíveis explicações para fenômenos que até então essas pessoas não conheciam, né? Então, o Eugène Nous, ele usa essas teorias no livro dele, né, Les Grands Mystères, né? E nesse livro ele usa essa ideia de fluido magnético e de exteriorização da sensibilidade, exteriorização da motricidade, para explicar uma série do que ele achava que eram grandes mistérios, né? E depois, num livro lá do Dr. Gibier, né, é citado também um livro chamado O Espiritismo, né, do Dr. Gibier. Ele cita também essa ideia da exteriorização do fluido magnético, da motricidade, etc., como uma das explicações possíveis e científicas dos fenômenos espíritas, né? Então, os espíritas, eles acreditavam nessa época, e os mesmeristas também, né, que o corpo emitia um tipo de fluido magnético, né, e que a junção desses vários fluidos magnéticos faria um tipo de Dr. Frankenstein lá, magnético ou fluídico. Então, o Eliphas Levi, né, de alguma forma ele acreditou que esse fluido magnético de um grupo, ou seja, cada indivíduo iria emitindo um pouquinho de fluido magnético, e esse fluido ele se tornaria um tipo de um bonecão, um bonecão de fluido magnético, né, que seria, digamos assim, a exteriorização da motricidade, ou outros termos que os mesmeristas usavam lá na época. Então, isso aí seria esse bonecão de fluido magnético seria justamente os egrégores, né? Ou seja, e aí é engraçado, porque se você for pensar, dá a impressão que o Eliphas Levi, assim como era na época dele, né, no século XIX, as pessoas estavam muito influenciadas por um certo cientificismo, né? Então tudo que era científico era visto como maravilhoso, como magnífico, etc. E essas teorias, ainda que sem comprovação de fato, elas davam a impressão para essas pessoas de que eram
explicações assim mais racionais, explicações mais científicas do que seria, quais seriam as causas, né, desses fenômenos espíritas, né? E aí, obviamente que o Levi ele achou que então os anjos, na verdade, ou os seres que são descritos nessa literatura como é o livro de Enoque, na verdade eles não seriam propriamente seres celestiais, mas eles seriam exteriorizações desses fluidos magnéticos que fariam então, não sei, formas de pensamento, ou seres meio independentes, meio que na linha aí de um tipo de um golem, alguma coisa assim, né? Mas enfim, não é muito claro, né, qual que é a confusão que o Eliphas Levi fez quando ele começou a dizer que esse fluido magnético era um egrégora, era uma egrégora, um egrégore, né? Eu sei que a teoria dos fluidos do Mesmer, o mesmerismo, a teoria dos fluidos magnéticos foi provada falsa, né? São teorias que hoje, apesar de que ainda se fala, né, água fluidificada em alguns meios aí neoespiritualistas, do passe e etc, fluidificação, são teorias que na época eram consideradas aceitáveis, mas com o avanço do conhecimento da ciência experimental foram provadas falsas, né? No entanto, apesar do equívoco, apesar de nós podermos identificar adequadamente de onde surgiu esse equívoco, a conversa da egrégora continua viva e foi ganhando adeptos, né? Eu não gosto de usar esse termo adeptos porque ele é um termo que tem um significado bastante específico dentro do esoterismo, mas aqui eu usei no sentido de aderentes, né? É uma terminologia mais comum, não estou usando adepto aqui no sentido no sentido técnico, esotérico do que seria um adepto, mas estou dizendo as pessoas se tornaram aderentes dessa teoria, né, da egrégora, e hoje há quem defenda isso como se fosse a maior verdade, como se fosse a maior um dogma do esoterismo ou coisa parecida. E é claro que se você for estudar lá as escrituras tradicionais, os rituais tradicionais, enfim, qualquer tipo de documento tradicional, você não vai encontrar nada que fale sobre egrégora nesse sentido moderno. Então, mais uma falsificaçãozinha aí neo-esotérica, pseudo-esotérica, neo-espiritualista e etc. Então, quando você ouvir alguém falando que egrégora maravilhosa, e tal coisa, tem uma egrégora, etc., você já pode dizer, você já sabe de onde é que saiu mais essa besteirada, ok? Então, se você gostou do vídeo, deixa aí seu curtir, seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos e, enfim, nos ajude a continuar fazendo aqui o canal Transcendência. Eu vou deixar na descrição os links para os meus mais recentes livros e espero você no nosso próximo vídeo. Obrigado pela atenção e até breve.